Nós não somos contra as barragens, não somos contra o desenvolvimento. O problema fundamental das desigualdades que o modelo gera é uma questão de política energética, né? Temos muita energia em Rondônia, energia com sobra. Nós temos 3 hidrelétricas grandes aqui no entorno da capital. Essas empresas vêm, suga, né, e deixa aqui só o ônus disso tudo. Nós pagamos a conta deles e a nossa. Pagamos tanto nesse sentido quanto no sentido dos impactos que permanecem aqui na região. Desenvolvimento é uma palavra, né? É um termo. Então, para nós, ela significa algo, né? E para essas empresas que vêm para cá, né, com essa lógica, é uma outra coisa, né? Desenvolvimento para quem e que tipo de desenvolvimento? Aqui no Caritiana não vi nenhum progresso. Rondônia vem do processo de colonização, de exploração dos povos, que representa muito esse modelo desenvolvimentista proposto não apenas por esse governo. Na verdade, a gente vem de um processo de desenvolvimentismo dentro do país. Quando a Amazônia, de fato, começa a ser incorporada à economia brasileira, a ditadura militar, ela pensou as grandes obras de infraestrutura no sentido de fazer da Amazônia um estoque de matérias-primas, fornecedora de matérias-primas para a região centro-sul do Brasil. Então, se o Nordeste era a periferia do Brasil, fornecendo mão de obra, por exemplo, a Amazônia seria uma periferia da periferia, fornecendo terras adicionais, minérios, basicamente, né, e energia. Pegou muitos camponeses que tinha no sul e sudeste do Brasil, principalmente, e jogou para cá. E precisava ter energia para fazer os projetos de colonização, né, os PICs, os projetos integrados de colonização da ditadura, né. Isso quer dizer mais recursos naturais à disposição para exportar. E a Amazônia era isso. A Amazônia foi vista, continua vista em grande parte por esses setores, como um estoque de matérias-primas. Se nesse período da ditadura quem construiu foi as empresas estatais, né, que se tinham, aí na década de 90 a gente teve uma grande privatização de todo o setor energético e todos foram dados ao capital internacional. Mas na nossa avaliação o modelo era igual e agora ainda pior, que assume as transnacionais, né, que não tem nenhum compromisso com o país. Nenhum desses momentos de desenvolvimento proposto, as pessoas elas estiveram em primeiro lugar da análise, né? Sempre o poder econômico. A grande promessa é o desenvolvimento local, é o desenvolvimento das regiões, trazer indústria, emprego, isso tudo. E sempre depois, quando acaba o período da construção, que dura em média de 4 a 5 anos, a pobreza dessas regiões aumenta muito, né? Isso foi muito evidente nas usinas, né? Toda a mão de obra veio de fora, alguns casos só que foram contratos aqui, né? Pergunta na comunidade quem está empregado lá dentro do porto, ninguém. Todas essas grandes promessas, né, esse discurso do governo se desenvolveu dentro de uma campanha, né, que foi feita nesse período, que era a campanha Usina Já. De quem era contra o desenvolvimento? Contra as usinas, era contra o desenvolvimento do Brasil, né? Fomos até incomodados com tanto carro de som, toda a esquina tinha, anunciando esse grande progresso para Rondônia. Fomos iludidos. Progresso hoje, que nós pagamos caro por ele. As usinas, para elas se instalarem, teve que ter uma série de isenções, né, fiscais. E para conseguir isso, eles tiveram que comprar várias gestões da Assembleia Legislativa aqui do Estado, né, para os deputados garantir a aprovação das leis que eram necessárias para a instalação das usinas. Compraram, né, vários deputados e os governos locais, né. Então veja que não se trata apenas de uma cobiça ou de alguma diferença das elites nacionais, mas sim de um processo muito mais articulado em que essas elites mergulham, né, em cadeias internacionais de valor, elas se colocam numa posição secundária, subalterna aos interesses transnacionais e acham que é um bom negócio, né, colocar a população e o território à venda, desde que elas saiam bem. Essas elites então estão topando fazer esse negócio. São 3 usinas construídas aqui no entorno de Porto Velho.
A primeira usina daqui de Porto Velho que é movida a água é a usina de Samuel. É logo aqui perto. Após de Samuel nós temos a Santo Antônio, a usina de Santo Antônio. Após da de Santo Antônio nós temos a Giral. São todas usinas grandes que produzem muita energia. Esses dois projetos, Giral e Santo Antônio, vão inaugurar as grandes barragens na Amazônia, essa que foi a definição. Depois de Giral e Santo Antônio, as lições aprendidas foi o que foi levado para construir Belo Monte, depois Tapajós, Teles Pires, né? Mas essa energia não é nossa. Está sendo produzida aqui dentro do estado, mas nós não podemos considerar nossa. É toda vendida para fora e ainda fica pagando o preço da energia que escapa para outros estados distantes de nós. Então os linhões dessas hidrelétricas não ficam aqui, né? Eles vão direto para Araraquara, em São Paulo, que é o grande centro consumidor que a gente tem, indústria principalmente de fusão da celulose, né? do alumínio também. Então a energia vai direto para lá e não fica nada aqui. Ou seja, você mora no lago de Samuel, o linhão passa na frente da casa da família, na frente do lote, e eles não têm energia em casa. Ele não forneceu energia para nós, né? Até o momento, o meu conhecimento, a Santo Antônio não recompensou o indígena ainda, do meu conhecimento. Então, isso nos traz prejuízo. E sempre embaixo desses linhões tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, cidades inteiras às vezes, que até hoje não têm energia, né? Nós pagamos a luz mais cara daqui da região norte, creio eu que somos nós aqui de Porto Velho. Essa empresa nova que comprou, foi privatizada aí uns dias atrás, ela está acabando com a vida da sociedade aqui de Porto Velho. Em 2016, de novo, o governo Temer toma a decisão de vender a Eletrobras e todas essas 6 distribuidoras vendidas a um preço de R$50 mil. Foi dado, né? Foi entregue, né? De graça às distribuidoras, né? E a promessa dessas empresas era de que teria uma redução na tarifa em todos esses estados, né? Mês passado paguei R$700 de energia. Energia geralmente vinha 290, 300, 320. Tem alguma coisa errada? Quem está por trás da Energisa? O que a Energisa, que foi a empresa que assumiu, fez em Rondônia? Ela assumiu no final de novembro do ano de 2018 e ela prometeu e fez uma redução da tarifa em 1,75. Só que quando chegou em dezembro, final do ano, ela ganhou o direito que a ANEEL deu de fazer uma revisão tarifária e aumentar a tarifa em até 30%. Mês passado eu tive que pegar dinheiro emprestado para pagar energia. Esse mês como é que eu vou fazer? Vou ter que pagar energia e ficar sem comer agora em casa? O rio para nós, povo caritiano, é vida. O rio para nós é futuro dos nossos filhos, futuro dos nossos netos. Esse rio aqui era muito diferente quando não existia a hidrelétrica. O rio era bonito, o rio era cheio de fartura de peixe. A sorte desse rio, a fonte, a nascência dele está dentro da reserva, senão já estava morto. Depois da construção da usina, a gente percebeu que esse rio mudou muito. Tem a época da cheia que ele não enche mais. A gente vê que é a usina que está fazendo isso e não está subindo mais peixe também. Santo Antônio, você teve uma violência extrema assim, contra as populações, né? Chegaram a queimar a casa de populações que se negaram a sair, povos indígenas que foram atingidos não tiveram nenhum direito reconhecido, né? Principalmente os caritianos, caripuna, um grau de violência extremo, né? Se não tem mais o rio, aonde o índio vai pegar a subsistência? Aonde? Se não vai ter mata, aonde os indígenas vão pegar a subsistência de caça? O rio era bem aqui, ó. Não tinha o rio pequeno. Aqui era um poço bem grande. Ele fazia esse círculo assim e o rio voltava para cá. Eu pesquei durante 18 anos no Rio Madeira. Como construir a usina,
A área de pesca nossa, ela foi tirada de nós. Os pescadores ficou todos a ver navio. Hoje, as regiões atingidas em que foram prometidos os polos industriais vivem na pobreza, né? O Estado criou a lógica da dependência e hoje vive uma estagnação econômica, né? Não tem emprego no Estado, né? E depende exclusivamente da exportação de commodities. E até hoje a gente sente os efeitos negativos na população, o aumento da criminalidade, a violência. Isso tem uma ligação direta também com o aumento da violência contra a mulher, porque nós recebemos aqui várias pessoas de várias partes do país, né? E em locais pequenos, cidadezinhas pequenas que não tiveram condições de acomodar todas essas pessoas que vieram. Depois que teve uma cheia aqui terrível, em 2014, logo depois dos reservatórios se consumarem, esses reservatórios operando conjuntamente em máxima capacidade, destroçaram, né, a cidade de Porto Velho e o que estava abaixo dela, né? Toda a calha do Madeira foi alterada por essa cheia. E em função disso são desapropriadas suas terras, dos seus locais de origem, das suas tradições, né, sem consulta prévia nenhuma. São obrigados a ir para os centros urbanos, viverem da forma mais vulnerável ainda, para que o agronegócio possa avançar, para que a indústria da hidrovia possa aumentar, para que a soja possa ter fluidez e chegar e aumentar o produto interno do país, mas desconsiderando totalmente a vida humana. Então essas populações que eu estou querendo dizer, elas saíram de um estágio de invisibilidade, em que elas eram toleradas, para um estágio em que elas passam a ser objeto de remoção, objeto de deslocamento e armazenamento e disciplinamento, né? E nesse processo, né, a brutalidade é muito mais explícita, por isso que eu falo que há um fascismo social já em estado latente, em grandes projetos empresariais que não consideram os direitos humanos, não consideram os direitos das comunidades. Nesse último período, a Amazônia, né, concentrou mais de 60% dos casos de ameaça e de assassinatos de defensores de direitos humanos e de lideranças e ativistas que protegem a floresta, né? Mas o que passou a acontecer depois de 2016, quando teve o golpe, é que a gente teve que se proteger, além de se proteger dessas empresas que estão desmatando e destruindo a Amazônia, né, principalmente as empresas transnacionais e o agronegócio, a gente teve que se proteger do próprio governo, né? Eu digo que o movimento indígena tem dado uma lição para o movimento socioambiental, uma lição para o mundo inteiro. Porque eles têm se organizado, eles têm ido para a frente da batalha, né, dizendo não aos absurdos que o governo está praticando. Por o nosso futuro, é essencial a floresta em pé, os animais dentro das reservas. Então qual é a saída? Primeiro é tentar sair, né, dessa dependência dos ciclos, das bolhas econômicas de crescimento, que vem como uma forma de ondas de saqueio, né, de forma que a gente tenha maior autonomia de dizer não, né, de fazer avaliações sensatas e racionais de longo prazo, né? E isso pressuporia instituições mais maduras do ponto de vista político e uma população certamente mais informada e organizada. Para a gente é possível construir um outro modelo, né? E para a gente esse modelo tem alguns princípios, né? Primeiro, a garantia da soberania nacional. Segundo, a distribuição da riqueza. E terceiro é que tem que ter o controle popular. Sem terra, nós não é nada. Sem ela, a gente não vive. É voltar para Lamparina, nós vamos voltar para Lamparina. O próximo protesto que nós vamos fazer é encher essas ruas de lamparina acesa com óleo diesel.